muitas vezes nós entendemos que o nosso chamado ele é como se fosse um botão que liga na hora do culto. Não concordo com isso. Acredito que desde a hora que acordamos, em todos os lugares e ambientes que estamos, nós somos o bom perfume de Cristo aqui na terra. Olá, queridos! Graça e paz, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre performance e caráter aprovado. Eu sou cristão de berço, assim chama-se aquele que tem os pais que já estão convertidos, e desde a minha infância algo me chamou muito a atenção. Muitas vezes as pessoas, em detrimento de um posicionamento, jogam fora o outro lado da questão. Vou dar um exemplo para você. Você tem um chamado de estudo, você tem um chamado de mestre, muitas vezes a pessoa ela se afasta tanto do profético e ela acaba não desfrutando, até rejeitando as coisas do profético. Por outro lado, a pessoa tem uma veia profética na vida dela, e ela acaba criando uma certa barreira com relação ao estudo, ao conhecimento. E aqui nós temos mais um assunto que eu vejo que muitas vezes a pessoa não tem um equilíbrio. Como o assunto desse tempo é alinhamento, nós queremos falar hoje sobre o equilíbrio entre uma ótima performance e um caráter aprovado. Então, fica conosco aqui, porque agora vai rodar a vinheta e nós vamos entrar nesse assunto aí. Bom, o grande desafio aqui também é apresentar para vocês de uma forma este assunto que não seja tão rasa, mas também que não se torne uma tese de doutorado aqui, até porque eu também não tenho condições de fazer isso. Mas vamos meditar em cima de 2 Crônicas 29:11, um texto onde o rei Ezequias diz assim: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros queimadores de incenso. Então aqui nós podemos olhar para o rei como uma palavra profética sobre a nossa geração. E ele está dizendo aqui que nós não devemos ser negligentes. Então aqui nós estamos falando de performance. Não dá para entrar em qualquer área da nossa vida, seja na área do crescimento intelectual, seja na área do casamento, e sermos negligentes. Principalmente quando se fala de ministério, quando se fala do nosso relacionamento com Deus. Porque aqui também é outra coisa que a gente tem que equilibrar. Uma coisa é o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, e ela tem que estar em equilíbrio com o serviço. Nós não podemos jogar fora o serviço. Ah, eu só quero contemplar o Senhor. Então, o que Paulo fez é perdeu tempo, então, porque como Paulo trabalhou e como ele esteve na presença do Senhor. Então, aqui, o primeiro ponto dessa palavra negligência fala de performance. E ele vai dizer assim, que o Senhor os tem escolhido. Ou seja, meu amado, sabendo que a salvação ela está possível para qualquer pessoa, a Bíblia também diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Eu acredito que isso vai de posicionamento. Então o Senhor escolheu, não é apenas um desejo humano, é uma escolha do Senhor, para estar diante dele. Aqui nós estamos falando de contemplação, estamos falando de adoração, nós estamos falando, deixa eu me achar aqui novamente, de estar na presença dele. É o que muitas vezes se usa agora o termo estar no secreto. É quando Jesus fala, fecha a porta do teu quarto e em secreto busca o Senhor. É quando você está no culto, que você adora o Senhor nos cânticos, nas músicas. Estar diante dele, o servir e serem seus ministros. Eu nem vou entrar aqui no queimadores de incenso. Se você quiser falar mais, você tem como interagir aqui nas perguntas. O que é um ministério? É serviço. O que é um diáconos? É um trabalhador. Então toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser uma testemunha, ele passa a ser um mártir. Ele passa a entregar a sua vida como forma de testemunho da sua conversão. Então aqui nós já temos esses dois equilíbrios entre estar diante dele, contemplar e o serviço. Mas voltamos lá para a performance. Olha o que diz Colossenses 3:23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E é claro, meu irmão, quando a gente diz assim, não para homens, nós
a ação, a performance, o zelo, o ministério, ele é para o Senhor, mas tendo em vista alcançar o coração do homem, para que o coração do homem seja arrebatado para o Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então nós temos aqui claramente a importância da performance. Todos os homens de Deus que foram chamados exerceram uma grande performance. Apresentaram um zelo, ou sua grande maioria. Mas aqueles que foram aprovados no Senhor, eles tiveram uma excelência no serviço. Qual é o problema, amados? É quando essa boa performance, quando o dom, quando o talento, aquilo que Deus colocou na pessoa, ele se torna tão intenso que brota dentro dele um orgulho espiritual. Esse orgulho espiritual fará com que ele esqueça o seu caráter, ou esqueça de aprimorar o seu caráter, a humildade, o relacionamento com Deus, e ele vai se mover dentro da sua performance. E ele passará a ter um pecado gravíssimo, que é achar que pela performance ele é aceito diante do Senhor. E isso o aprovará para a salvação. E lá no Instagram a gente fez aquele pequeno corte. Olha o que diz Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio e não realizamos milagres, ou muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, aqui quem está falando é Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui já está o problema. Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida, mas especificamente para o relacionamento com Deus e para o teu chamado. A importância de você entender que dom, talento, performance é muito importante. Eu diria que é fundamental para uma vida de relacionamento e de uma vida de propósito. Porém, há um perigo se nós não tivermos um alinhamento entre um caráter aprovado, ou seja, quanto mais o talento, o dom, o chamado vai sendo aprovado, aperfeiçoado diante de Deus, o caráter, a estrutura, a humildade, elas precisam caminhar juntas nesse tempo. Porque senão vai se tornar orgulho espiritual, e orgulho espiritual é um grave problema. Salmos 24, versículos 3 e 4 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É uma pergunta. E a resposta é, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse texto revela claramente aqueles que habitarão junto com o Senhor. Aquele que tem um equilíbrio entre a mão, que é a ação, é a performance, e o coração, que é onde está a intenção. Ou seja, a intenção, ela precisa estar harmonicamente equilibrada com a ação. E isso fará com que não só você tenha um relacionamento puro e íntegro diante de Deus, tanto quanto as pessoas que te ouvem, as pessoas que andam com você, seja você um líder de departamento, seja você um irmão. Porque, amados, a gente esquece uma coisa, que o nosso grande chamado está lá na empresa, o nosso grande chamado está na fila do banco, o nosso grande chamado está no cotidiano, nas coisas simples. Muitas vezes nós entendemos que o nosso chamado ele é como se fosse um botão que liga na hora do culto. Não concordo com isso. Acredito que desde a hora que acordamos, em todos os lugares e ambientes que estamos, nós somos o bom perfume de Cristo aqui na terra. Amém? E aqui está esse segredo, que é um alinhamento entre aquilo que está no coração e aquilo que você faz. Amém? Concluo esse breve pensamento, essa breve meditação, lembrando de três áreas muito importantes que tem na vida cristã. Nós temos os dons do Espírito Santo, descrito em 1 Coríntios 12. Nós temos os 5 ministérios, descrito em Efésios 4:11. E nós temos o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Pois bem, os três são fundamentais. Então, às vezes a pessoa pode ter um dom profético, outro pode ter um ministério profético. Muito pode ter um dom espiritual, como orar em línguas, como o dom de discernimento de espíritos. Outro pode exercer um ministério do ensino, um ministério evangelístico, pastoral.
Então, os dons dos ministérios são muito importantes. Agora, muito mais são ou é o fruto do Espírito. Ou seja, esse fruto que é dividido em 9 gomos. E aqui eu quero deixar para você uma frase que pode ser um pouco controversa, mas eu acredito que vai gerar um bom debate. Dos 3, o mais importante é o fruto do Espírito. Porque, segundo aquele texto de Mateus, é possível que pessoas com dons e ministério não entrem no reino dos céus. Mas certamente com o fruto do Espírito você entrará no reino dos céus. E a minha oração nesse momento é essa. Oração para que você possa, através desse estudo, desenvolver, ir mais além. E toda pessoa que ministra tem a expectativa de que aquele que ouve, ele vá mais além. Quem sabe você vai pegar esse estudo e vai torná-lo mais abrangente. Quem sabe você mais jovem vai pegar e vai se envolver ainda mais com esse assunto e vai fazer disso um livro. Amém? E eu acredito que seria muito importante para esse tempo. E eu oro agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse estudo. Quero te agradecer pelo departamento aqui de mídia da igreja que está proporcionando, Pai, que dentro das minhas limitações eu possa estar servindo essas pessoas. Pai, nós estamos aqui para te pedir em nome de Jesus que o nosso caráter seja visitado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Sejamos transformados, Pai, na personalidade, no temperamento, principalmente no caráter. Tua palavra diz: aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Isso é transformação de caráter. Após isso, Pai, nós te pedimos, Pai, nos reveste, libera sobre nós o dom do Espírito, libera sobre nós, Pai, o chamado, o ministério, o serviço, para que o exerçamos, Pai, de maneira zelosa, para que, Senhor, venhamos a estar diante de Ti, Senhor, contemplando a Tua glória e Te servindo como ministros queimadores de incenso. Eu os abençoo, que o Senhor Deus os abençoe, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto e o seu olhar sobre ti, te dê a paz e a bênção, paz. Amém, queridos? Aberto aqui um acesso para que, se você quiser falar mais sobre esse assunto, que você possa estar entrando aqui nas redes sociais para a gente conversar. Fica gravado aí. A harmonia, o alinhamento, o equilíbrio entre a performance e um caráter aprovado. Até a próxima Sexta com Pão. Um grande abraço.